Muito bem, gente boa, tudo tranquilo. Estamos aqui de novo para trabalharmos edificação espiritual. Vamos dar uma pausa lá no salmo que a gente estava estudando, 91, porque hoje é um dia especial. Hoje é Dia das Mães. Então nós vamos trabalhar um texto, um estudo, uma meditação a respeito disso. Vamos pensar em Maria de Nazaré, vamos pensar na mãe de Jesus. Vamos começar com uma curiosidade. A palavra Maria, lá na raiz do hebraico, é Miriam. E aí, quando foram fazer a Septuaginta, quando foram helenizar aí o nome de Miriam, mãe de Jesus, saiu Maria, mãe de Jesus. E o significado do nome dela, os estudiosos divergem. E ela ou o significado, alguns dizem que Maria significa amada, e alguns estudiosos dizem que Maria significa obstinada. Obstinada, ou seja, aquela que persiste. Eu achei interessante isso e achei que vale os dois, né? Ela persistiu e ela foi amada. Vamos conversar a respeito da história dela, vamos conversar a respeito do que aconteceu com ela. Abre a palavra lá em Lucas, e nós vamos ir e voltar em Lucas, depois nós vamos para Mateus, para Marcos. Presta atenção, Lucas 1, de 26 a 38, eu vou ler. Vamos lá. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se e muito, e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós vemos aqui essa situação de Maria. Ela teve medo, mas ela teve obediência. Quando ela recebeu a notícia, coisas muito sérias poderiam acontecer com ela, mas ela teve obediência. Vamos um pouquinho agora, dar um pouquinho para frente lá, um pouquinho para trás lá em Mateus, né? Eu vou ler aqui Mateus 1, do 18 ao 25. Vamos ver a situação de José neste mesmo contexto e nessa mesma situação. Então, Mateus 1, de 18 a 25. Presta atenção. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então,
nós vemos aqui duas situações em Mateus. Primeiro, ela estava desposada. O que era isso? Esse desposada era que lá naquela época existia um contrato de noivado, que a gente chama hoje de noivado. Então, o casal ficava junto e era prometido um para o outro, e eles não tinham relacionamento sexual, eles não tinham ainda a cerimônia do casamento, porém eles já estavam contratados, já estava tudo organizado para dali a pouco tempo que tudo se organizasse, que pagasse o dote, que já tivesse construído, talvez já ter construído uma casa ou preparado alguma coisa, preparado tendas, né, a respeito da situação. Eles já iam fazer a festa e ele então ia ter o desposamento da virgem, né? Tinha todo um preparo, tinha o quarto da filha lá era preparado passaria a ser preparado para receber a mulher casada. O filho ia ter um quarto reservado para que ali ele desposasse a esposa no meio da festa. A festa não durava um dia só, era todo um preparo, era as bodas para que acontecesse o casamento de uma maneira tradicional judaica, de uma maneira que eles entendiam que era da vontade de Deus, também de acordo com as leis do Antigo Testamento. Então tinha aí todo um processo, um protocolo a ser seguido, de forma que se Maria não fosse virgem de fato, ele poderia infamá-la, trazer má fama para ela, trazendo uma desonra gigante para a família dela, para ela, de forma que ela poderia ser acusada e apedrejada por conta de ter enganado a sociedade, enganado a família do noivo. Então, José ficou sabendo da situação e ele resolveu abandoná-la. Ele resolveu, em silêncio, sair de cena e não infamá-la, porque ele pensou assim, eu não quero que ela morra, não quero que aconteça um problema sério. Se ele não estivesse lá dentro da aldeia, ele não estivesse lá dentro de Nazaré, ele não precisava, não tinha ninguém para fazer a acusação, porque precisava da presença dele. Então, mesmo que ela ficasse grávida, ela ia de fato não ia ser apedrejada. Então ele decide em silêncio lá no seu pensamento, né, depois de ter sentido essa humilhação. Mas ele recebe a visita do anjo, então ele decide também, além de não infamá-la, ele decide também obedecer, né? Então, nós precisamos ver essa situação que Maria, mãe de Jesus, passou para tê-lo. Em primeiro lugar, né? Teve medo, mas foi obediente. José também. Então, vamos um pouquinho mais para frente, lá em Lucas 2, 34 e 35, onde ela recebe uma profecia. Volta de novo lá em Lucas, que nós vamos caminhar muito lá hoje. Lucas 2, o 34 e 35 é o cântico de Simeão, que é um homem que aguardava pela salvação do Senhor. E então ele pega Jesus no colo, ele abençoa e manda uma profecia a respeito da vida deles. Dá uma olhada, Lucas 2, 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, era um homem justo, piedoso, estava diante de Deus esperando, ele queria ver a salvação de Israel. E ela teve uma profecia de dificuldade sobre a vida dela. Então, vamos lá. Se você pegar ali o comecinho de todos dos evangelhos, vai estar falando a respeito do nascimento de Jesus e das coisas que aconteceram com ele. E aí então, a situação de Maria, não dá tempo aqui de nós lermos tudo, não convém nós ficarmos texto a texto, mas eu vou
explicando, e você pode buscar lá especialmente em Lucas 1, Mateus 1, Lucas 2, Mateus 2 e João também. O começo de cada um dos evangelhos vai dar exatamente isso que eu estou te dizendo, e eu vou te atualizar. Nós vamos nos atualizando aqui no contexto histórico. Vamos lá? Então tá, olha o que aconteceu com Maria. Ela correu o risco de ser apedrejada, ela viu o anjo, ela precisou, para chegar de Nazaré a Belém, ela caminhou no lombo do burro por 100 quilômetros, estando grávida, ela e José. Ela chegou lá, não achou ambiente para ter o bebê, e ela, debaixo de uma correria, já pensou, você já perguntou para sua mãe, como é que foi a correria no dia de eu nascer? O que aconteceu? Foi tudo tranquilo? Ou complicou? Tem tantas histórias de dificuldades na hora do nascimento que essa daqui de Maria vejo como a principal. Imagina sentindo dores ali, precisando e não achando nenhum cantinho para ficar. Por conta de que estava tudo ocupado, então ela acha um lugar no meio dos bichos, lá numa estrebaria dos animais, né? Dos animais domésticos, uma estrebaria para ela ter o bebê dela. Então, olha só a correria. Ela sofreu antes do parto, com as dores do parto. E ela recebe também, depois do parto, o relato dos pastores que viram a glória do Senhor e viram os anjos. Depois ela leva Jesus para ser circuncidado. Depois ela recebe provisão de Deus através dos reis magos. Quantas vezes, né, acontece provisão de Deus na nossa vida? Depois ela recebe nós já vimos aí ela recebendo a profecia. Ela toma mais um susto quando ela vai com Jesus lá para Jerusalém e ela acha que perdeu o menino. E na sequência, quando ela e José acham o menino, eles veem eles conversando com os doutores da lei. E olha que interessante, todas essas coisas acontecendo com a maternidade de Maria na vida de Jesus. Olha lá Lucas 2, 41 e 52. Vamos lá. Olha só. Lucas 2. O menino Jesus em meio aos doutores. Se você olhar do 41 até o 52, é tudo isso que eu acabei de falar aqui. Mas eu quero perguntar o seguinte. E a sua mãe? Fazendo um comparativo e um paralelo com aquilo que Maria passou com Jesus. E a sua mãe? Sua mãe já obedeceu a Deus por sua causa? Buscou estar diante de Deus por sua causa? Acho que a principal obediência é a mãe aceitar essa tarefa abençoada e árdua, né? A sua mãe já ralou no seu parto ou para te criar? Jesus aqui fez Maria ralar nesse sentido. Sofrer, né? Além da dor do parto, ela caminhou, ela andou no lombo do burrinho por aproximadamente 1000 quilômetros, depois dessa dificuldade. Sua mãe já passou perigos ou até preconceitos por sua causa? Ou você, sendo mãe, já passou perigos ou até preconceitos por conta dos seus filhos? A sua mãe já fez correria, correu para você, para te ajudar? Sua mãe já ouviu coisas boas e ou ruins a respeito de você? Sua mãe já correu atrás das coisas de Deus, aqui na hora que ela vai correr atrás da circuncisão, de apresentar o menino para o sacerdote? Sua mãe já correu atrás da palavra, já correu atrás da religião, já correu atrás da oração pela sua vida? Sua mãe já orou, já jejuou? Sua mãe já viu bênção e provisão de Deus na sua vida? Eu fiz listas aqui a respeito do que aconteceu com Maria, mas acontece com as nossas mães. Sua mãe já viu bênção de provisão de Deus na tua vida? Já viu acontecer um trabalho legal, alguma coisa bacana que aconteceu na sua vida? Sua mãe já tomou o susto achando que aconteceu algo sério com você e depois passou? Ou você, mãe, já tomou susto achando que aconteceu coisas absurdas com o filho? Jesus, eles acharam que tinha perdido Jesus, que ele tinha sumido, né? Ou tinha sido levado escravo, sequestrado, alguma coisa nesse sentido. Sua mãe já tomou esse tipo de susto. Você já teve ajuda, apoio, nem que fosse a respeito só de oração da sua mãe na hora das suas dificuldades?
Olha só o que aconteceu com Maria, com essa maternidade muito abençoada, vinda do céu para a vida do Filho de Deus. Olha lá, vamos ver aqui também o que acontecia dentro do coração de Maria, todas essas coisas que se passaram com ela. Olha lá o Lucas 2, o 19 e o 51. O 19 está escrito assim: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Olha só, tudo isso que acontecia, que as pessoas falavam, ela guardava no coração dela. E olha lá no 51. E desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então, aquilo tudo que ela ouvia a respeito de Deus, aquilo tudo que ela via acontecendo na vida de Jesus, os talentos dele, quando ele estava conversando com os mestres da lei, todas as coisas que aconteciam e mais o que aconteceu com ele, o que falaram dele, o que aconteceu com ele, ela guardava no coração as palavras e os acontecimentos. Quais são as coisas que tem guardado no coração da sua mãe a respeito do que você falou e a respeito daquilo que aconteceu na sua vida? Para meditar. Mãe é um tipo de sacerdotisa de Deus na nossa vida. E tem bênçãos do céu a respeito da vida das nossas mães, nas nossas vidas. Então, vamos lá agora para João 19, de 25 a 28. Presta atenção. Olha lá. João 19, de 25 a 28, está escrito assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo tomou-a para casa. O que significa isso? Meu irmão, Jesus honrando a mãe dele. No meio da tua tarefa de vida, no meio das suas facilidades e dificuldades, no meio daquilo que você tem que cumprir. Jesus aqui estava na hora mais difícil da vida dele. E ele estava na cruz. E ele pega o discípulo amado. Foi o que menos abandonou ele no meio de tudo aquilo que aconteceu. Fala: Eis aí a tua mãe. Ele estava dizendo o seguinte: Jesus era o primogênito dela. E a partir daquele momento que ele estava morrendo, que ele depois não estaria mais aqui, porque Jesus ressuscitou, mas não estaria como homem, ela seria uma viúva sem um filho mais velho. Se era viúva ou não, eu não posso provar biblicamente. É o que parece que ele está tratando de uma viúva, mas ela não teria mais o primogênito. Que a vida de José ela não é muito relatada, né, na palavra. Mas, continuando, ela seria uma mulher sem o filho mais velho. E então ele diz: assuma, meu discípulo amado, que esse é o discípulo amado de Jesus. Assuma ela como sua mãe, para cuidar dela na velhice, para cuidar dela depois que eu for embora. Olha que interessante. Era isso que ele estava dizendo, que de acordo com a lei acontecia esse tipo de coisa. O irmão mais velho ia absorvendo as mulheres da casa, então em termos de cuidado. E no caso, Jesus era o primogênito dela e estava morrendo. Então, ele estava dizendo isso para o seu discípulo amado: por favor, cuide da minha mãe. É isso aqui que quer dizer esse texto maravilhoso. Agora, para nós encerrarmos, em Lucas 1, de 46 a 49, voltando para Lucas 1, de 46 a 49, está escrito assim. Vamos lá. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Bem-aventurada aqui é simplesmente me considerarão abençoada. E aí hoje é dia de nós louvarmos ao Senhor pelas nossas mães. Hoje é dia de nós abençoarmos as nossas mães. Hoje é dia de nós dizermos obrigado por tudo que Deus ministrou através da tua vida na minha vida. Eu louvo ao Senhor pelas mães da minha vida, que é a minha mãe, é a mãe dos meus filhos e é a mãe da minha esposa. Que Deus as abençoe. Eu dedico esse sermão ao Senhor,
mas eu dedico esse sermão também a vocês. Eunice, Mirela, Sueli, o Senhor as abençoe, as guarde. E nós dedicamos também essa pregação a todas as mães. Irmãos, hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de dizer, eu quero honrar minha mãe. Seja difícil como for. Jesus estava pendurado no madeiro, na cruz. E ele estava dizendo, eu estou pensando aqui em minha mãe. O que é que vai acontecer com ela? Meu discípulo amado, por favor, cuide dela. Isso é maravilhoso. Isso é palavra do Senhor. E isso são ordenanças de Deus para a minha vida e para a tua vida. Às vezes é difícil honrar pai e mãe. Às vezes é fácil, às vezes é difícil. Mas com a ajuda do Todo-Poderoso, que pensou na mãe mesmo sangrando, nós podemos passar e a honrar as nossas mães de uma maneira que agrada a Ele. Deus te abençoe e te guarde e te enche de discernimento para você saber o que fazer, como fazer de agora em diante com o seu relacionamento de filho e também com o seu relacionamento de mãe. Obrigado por esse ministério maravilhoso, mamães. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada lar e cada relacionamento de maternidade. Por favor, nos perdoa, Pai, porque o Senhor é quem é o determinador do nosso destino e nós te agradecemos pelas nossas mães. Às vezes, Senhor Deus, pode ser que seja difícil honrar a mãe, mas nós sabemos que poder vindo do céu, nós podemos orar e pedir, e o Senhor nos dá. É esse poder, essa bênção. E também, Senhor Deus, para que haja perdão em meio dos relacionamentos, tanto do filho para a mãe, quanto da mãe para o filho, para que teu reino se estabeleça e a shalom do Senhor se estabeleça nos lares. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós oramos agradecidos por esse exemplo maravilhoso. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Estamos juntos. Agora eu vou fazer aqui, depois que já terminou, vou fazer uma explicação. Mas se Maria é tão abençoada, se Maria é tão maravilhosa, por que os evangélicos não a consideram mãe de Deus? Olha, a palavra também diz que o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo de Nazaré. E Maria passou a ser considerada como venerada e adorada e intercessora entre Deus e os homens depois de 1950, com uma bula de um Papa que decretou assim. Então, e não está escrito na Bíblia, na palavra, essas coisas. Nós amamos Maria sim, nós a respeitamos, apenas nós não a consideramos como intermediária e intercessora entre Deus e os homens, e apenas Jesus Cristo de Nazaré como sendo o único caminho, verdade e vida. Não, se algum evangélico teve algum extremo de xingar ou ofender algum católico nesse sentido, não está certo, mas apenas nós a amamos, mas não a veneramos. Veneramos apenas a Jesus Cristo de Nazaré e o consideramos como intermediário entre Deus e os homens. Apenas isso. E então podemos nos amar naquilo que nos é comum, né? Os católicos evangélicos, que nos é comum Jesus Cristo de Nazaré que ressuscitou. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, vocês, o seu lar, o seu trabalho, em nome de Jesus. Até a próxima.